Meu nome é Bruna, eu sou vestibulanda de medicina e eu já estou há um tempinho, nesse processo de vestibular. E eu sei muito bem o quanto a gente se sente perdido. É tanta coisa para fazer, é tanto material, né? Então, principalmente quando a gente fala de Enem, tem milhares de coisas, milhares de assuntos, a gente não sabe por onde começar. E eu sei bem como a falta de organização pode afetar os estudos, né? Como se sentir perdido é uma coisa muito ruim. Então, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar como você pode se organizar para o Enem, como começar a estudar de fato, seja agora no mês de março ou quando você estiver vendo esse vídeo. Eu vou te ajudar como você pode começar a estudar para o Enem. Então assim, eu vou dividir em passos. O primeiro passo é, saiba o que você vai estudar. Como eu falei, o Enem tem muita coisa mesmo, gente. Assim, tem muito conteúdo, muita coisa. E nisso a gente se sente muito perdido, né? Por onde eu vou começar? Antes de tudo, é importante você saber a prova que você vai estar enfrentando. Então, conhecer um pouco do Enem e entrando nesse mundo do vestibular, sabe? Porque às vezes quando a gente acaba de sair do ensino médio e não sabe muito como funciona, é tudo muita coisa. Vai primeiro buscar saber um pouco de como é essa prova que você vai prestar. Como é que é o Enem? Então é muito importante conhecer a prova primeiro. E quando eu digo conhecer a prova, é pegar um pouco o estilo, ver ali mais ou menos o que pode cair. Uma coisa muito interessante também é ver a matriz de referência do Enem. Lá tem os assuntos, sabe, que cai. Então é bom você dar uma olhada nisso também. Então, além da matriz de referência, gente, na internet tem muita coisa do que cai no Enem. Então você pode pesquisar checklists Enem, checklists, assuntos Enem, que vai aparecer, sabe, os assuntos. E até tem vários materiais que aparecem até assuntos mais recorrentes. Então você pode dar uma olhada assim por cima. Agora vamos pro passo 2, que ele é muito importante. Talvez eu me estenda um pouco nele, porque assim, de fato, é muito importante. Que é, vamos ali pro cronograma. Então você já sabe o que é que você tem mais ou menos ali, já conheceu a prova, já conheceu o Enem, sabe mais ou menos ali a matriz de referência, sabe mais ou menos os assuntos que podem cair. Então chegou a hora de fato montar o cronograma, que eu acredito que assim, a parte que as pessoas mais travam é justamente na hora de montar o cronograma, porque elas ficam muito perdidas. Então eu vou te ajudar como você pode montar o seu cronograma. Primeiro de tudo, o primeiro passo é você ver a sua disponibilidade de tempo. Então assim, antes de sair fazendo aí cronograma, abrir o Excel, sei lá, uma planilha e colocar um cronograma irreal, que é o que eu vejo que acontece muito, é você ver primeiro quanto tempo você tem. Você é uma pessoa que pode estudar o dia todo, pode se dedicar para isso o dia todo. Você é uma pessoa que trabalha meio período, né? Assim como eu estava trabalhando no passado meio período, ou você é uma pessoa que trabalha CLT e só pode, sei lá, estudar à noite. Então você tem que ver primeiro a sua realidade e o que você pode. Qual é o seu tempo para estudar? Eu vejo que muitas pessoas tentam colocar ali no cronograma que elas não vão conseguir cumprir. Tem que ver isso, gente. É muito importante você ver o tempo que você tem, sabe? Não adianta você querer se basear em cronogramas de outras pessoas ou baixar um cronograma de internet sem, de fato, ver se você vai conseguir fazer, sabe? Então, primeiro de tudo, esse é o passo. Porque, assim, se você é uma pessoa que tem, sei lá, 2, 3 horas de estudo, você não vai conseguir estudar tudo. E eu não falo isso pra desanimar. É um fato, é uma prova. Então a gente tem que ser estratégico. Se você tem só 2 horas, 3 horas pra estudar, você tem que ver os assuntos que mais caem, os assuntos mais importantes, ou assuntos que você tem muita dificuldade, sabe? Você tem que sempre colocar naquela balança. Então, por isso, saber o seu tempo é muito importante. O segundo tópico desse segundo passo é que, assim, veja o cronograma que te mais cabe. Então, por exemplo, eu utilizo um cronograma básico no sentido de eu coloco ali na manhã as matérias que eu vou estudar pela manhã e à tarde as matérias que eu vou estudar pela tarde. Mas tudo pode variar de acordo com a sua disponibilidade. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui sobre isso, que é como ajustar o seu cronograma de acordo com o seu tempo. Mas assim, por cima, em resumo, você pode fazer esse cronograma mais básico, eu diria, mais geral, que é esse de colocar na manhã as matérias que você vai estudar, na tarde ou na noite, né, as matérias que você vai estudar. Mas se você tem muito pouco tempo mesmo, você pode colocar, por exemplo, por horas. Então você vai ter, sei lá, um exemplo, 4 horas para biologia e 2 horas para química. Então, na semana, você tem que cumprir isso, entendeu? Se você tem poucas horas. Mas isso é só um caso de uma pessoa que realmente não tem como seguir um cronograma fixo. No geral, você vai criar esse cronograma assim como eu faço, né? Que é, como eu falei, de colocar nos turnos ali as matérias que você vai estudar. O terceiro ponto, gente, é distribua as matérias de forma inteligente. E esse é um ponto meio sensível, tem que ter cuidado. Então, esse tópico é muito importante. Então, vamos lá, com calma, tá? Foca no que eu tô dizendo, pra não ser mal compreendido. Você tem que focar nas matérias de prioridade, mas vamos com calma. Então, por exemplo, eu quero fazer medicina. Medicina é um curso em que as matérias de naturezas têm muito peso. Mas assim, a gente sabe que para o Enem, os cursos em geral que tem média simples, e o que é média simples? Média simples é você vai pegar a sua nota do Enem e vai dividir por 5, né? Porque linguagens humanas, redação, naturezas e matemática. São 5. Então, você vai pegar notas dessas 5, somar e dividir por 5. E isso vai ser a sua média simples. Porém, tem faculdades que elas usam média ponderada. Ou seja, vai ter matérias que vai ter pesos.
e isso vai fazer com que sua nota possa diminuir ou aumentar de acordo com as notas que você tira nesses pesos. Então, vai depender de faculdade. Eu recomendo muito que você veja a faculdade que você quer e pesquise os pesos, sabe? Se é simples. Porque se for simples, você vai realmente focar em matemática, em redação, prioritariamente. São as áreas que mais podem fazer você subir a nota, porque matemática você pode chegar até 900 mais, sabe? E redação você pode chegar até a 1000. Então, assim, são as notas que mais sobem mesmo. Mas, se você tiver uma média ponderada, é óbvio que você tem que focar nessas matérias também. Mas, como eu falei, medicina, por exemplo, na faculdade que eu quero, tem peso 3,5 para naturezas. Então, eu não posso fugir de também me sair muito bem em naturezas. Porque, inclusive, a sua nota pode baixar de acordo com a nota que você tirou nessas matérias. Então, sei lá, se você quiser jornalismo em alguma faculdade específica, e ela tiver peso 3 em redação, tiver peso 3 em linguagens, você não pode deixar de também dar importância a essas áreas. Você tem que ver tudo isso. E isso tem que ser somado também à sua facilidade e à sua dificuldade. Então, por exemplo, você vai chegar e vai dividir o seu tempo de acordo com isso. Vou usar aqui eu como exemplo. Medicina tem peso 3,5 na faculdade que eu quero, então eu tenho que me dedicar muito. Não tem como eu colocar o mesmo tempo de estudo para as matérias de natureza, que já são muitas, química, física e biologia. Então, não tem como eu colocar 2 horas de químicas e 2 horas de linguagens, sendo que linguagens eu já sou boa. Então, o que eu tenho que fazer é ver, analisar e colocar ali as horas que eu preciso. O que eu recomendo é, vai ver o seu peso. Se não tiver muito peso para linguagens, se não tiver muito peso para humanas, coloca 1 hora por dia de estudos e vai aumentando as horas ali de acordo com as matérias. Então, se tem muito peso em matemática a sua área, coloca 2 horas matemática todo dia, sabe? E sempre focando nisso, porque é muito importante, né? O tempo de estudo para o Enem é muito curto, então a gente tem que saber também dividir isso. Não vai nisso colocar as mesmas horas para todas as matérias, porque também tem um grau de dificuldade, a sua facilidade com essas matérias e os pesos. Então, que isso fique muito claro. Você tem que saber dividir as horas também. Então pronto, você já dividiu as matérias, já viu, aliás, que você tem que colocar mais horas. Então, também é interessante você dividir assim, você não colocar um dia só de química, física, matemática e não, sabe? Coloca uma matéria ali também que você gosta, pra quebrar um pouco, pra te ajudar também a dar uma respirada nesse dia, também é importante. Agora vamos para o próximo passo, que é o 4º passo, que é frequência de revisão. Então assim, no seu cronograma não pode... Tem uma mosca aqui. Então, assim, no seu cronograma não pode estar só o momento de estudar as matérias. Isso é muito, muito, muito importante. Então, eu vou dizer assim, no seu cronograma não pode estar o horário só de estudar as matérias. Por quê? Porque revisão é muito importante. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que adicionar também horários de revisão. Então, por exemplo, eu vou dar o meu cronograma. Eu coloquei ali no sábado de manhã, revisões. Então, as listinhas de revisões. Ou se você quiser, antes mesmo de começar a estudar, pode fazer 5 questões para revisar. Isso é muito, muito importante. Então, adicione isso no seu cronograma também. E não posso esquecer de dizer que a revisão é muito importante, gente. Então, usa o Anki, usa listas de revisão, sabe? Refazendo as questões que você errou ou fazendo novas questões. Usa métodos de revisão como Free Recall, que é você pegar uma folha de papel e começar a escrever o que você sabe sobre o assunto. Depois conferir se faltou alguma coisa. Então, assim, revisa, porque revisar é importante. É muito, muito assunto que além de aprender, tem que revisar. Então, revisa o assunto. E, gente, tá uma chuva aqui muito grande. E gente, além de revisão, você também tem que, obviamente, colocar o tempo de fazer simulados de provas antigas, né? Então, ali, separa, sei lá, um sábado, um domingo, a segunda, uma tarde, uma manhã, pra colocar ali às 5 ou 5 horas e meia, né? Pra você fazer os simulados, que são muito importantes. E digo mais, tempo pra corrigir esses simulados. Por quê? Não adianta fazer só os simulados, você tem que corrigir. Então, eu utilizo atualmente o Hospital Questiona, né? Então, eu incluo esse tempo de, além de fazer simulados, também tem blocos assim para você fazer as correções desses simulados e provas antigas. E assim, gente, demora muito, tá? Então você pode botar assim um bom tempo para você poder corrigir essas questões, mas não precisa ser um dia, 5 horas só para corrigir. Você pode quebrar na semana, né? No domingo também. Então assim, você escolhe, mas não esquece de colocar o tempo para você poder corrigir o seu simulado de prova antiga. O próximo passo, já me perdi aqui nos passos, mas enfim, você já criou seu cronograma, já viu seu tempo, né? Você já anotou o que você precisa, colocou as matérias, viu o tempo, então você vai adicionando isso ali no seu dia, segunda, quando você pode botar tal matéria, vai botando também de acordo com o que você precisa, a sua dificuldade, o seu peso da faculdade, o que é que vai aumentar a sua nota, sempre pensando estrategicamente, essa palavra. Essa é a palavra.
estrategicamente. E o próximo passo é organize os seus materiais. Então você já tem tudo pronto. Quando você for lá estudar história, hoje é dia de história, 1 hora de história, segunda-feira de manhã, você já tem os materiais que você vai usar para história. Então tenha tudo prontinho e bonitinho lá, porque isso vai também evitar que você acabe perdendo tempo ou até mesmo procrastinando, sabe, para estudar. E assim, gente, basicamente o último passo, que eu acho que é o quinto ou sexto, é assim: adapte o planejamento. Esteja preparado para você mudar o seu cronograma. Então, isso aqui muito importante mesmo, que eu vejo muitas pessoas não fazendo. E assim, eu acho que é uma das partes mais importantes desse vídeo. Eu acho que teve muitas partes importantes, assim, que eu falei aqui. Mas isso também é muito importante. E tipo assim, se isso aqui abrir a sua mente, se esse vídeo te ajudou, comenta aí se te ajudou, né? Ou se você não sabia de alguma coisa também. O que acontece? O cronograma, ele é mutável. Isso é básico, mas muita gente não entende. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz o cronograma de fevereiro que vai servir para março. O meu cronograma, ele não tem, por enquanto, matérias de humanas e linguagens, porque eu fui bem nessas áreas e eu tenho facilidade. Como eu falei, eu tenho que focar muito em redação, naturezas e matemática. Então, o meu cronograma, por exemplo, tem matemática todos os dias e não tem humanas e linguagens para justamente focar muito mais em natureza. Mas é óbvio, gente, é óbvio que uma hora ou outra eu vou colocar humanas, nem que seja lá no meio do ano, nem que seja daqui a um mês, sabe? Por quê? Porque o cronograma, ele é mutável. Ele tá... Se eu ver que não tá dando certo, se eu ver que não tá encaixando com minha rotina, que eu não tô conseguindo cumprir, tem muitas horas e eu tô tendo menos horas de estudo, então eu posso mudar. Claro que você faz o cronograma pensando na sua realidade, pra tentar fazer ele ao máximo, pra não procrastinar, e tem que tentar fazer. Mas se você ver que tá muito real, que tá difícil, você pode mudar ele, sabe? Você pode adicionar mais tempo de uma matéria, tirar mais tempo, tudo de acordo com a sua realidade. E gente, uma coisa muito importante que eu quase esquecendo também coloque no seu cronograma tempo de imprevistos. Por quê? Imprevistos acontecem e a matéria naturalmente vai acumular, sabe? Então você colocou lá para estudar de manhã ou de tarde, mas sei lá, aconteceu alguma coisa, você precisou ir numa consulta, você precisou fazer alguma coisa, sei lá, sua mãe te pediu. E aí o que acontece? Você vai perder esse tempo de estudo, então você tem que colocar imprevistos. Sei lá, repõe isso à noite, ou repõe isso no final de semana, não sei, mas você tem que colocar um tempo que você tá livre para poder estudar, que você atrasou, caso você atrase. O que eu digo, gente, matéria atrasada é uma coisa que assim, não acaba. Então, coloca esse tempo lá. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas gerais, assim, um cronograma. Eu sei que pode ser muito complicado, né? Quando a gente não sabe como começar a se organizar e não sabe o que fazer, né? Tanta coisa. Mas eu espero realmente que eu tenha te ajudado com esse vídeo, né? Que seja um pouco a como clarear suas ideias. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, sabe? Se você quiser falar alguma coisa também, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu queria pedir aqui gentilmente que você se inscrevesse no meu canal, que eu vou continuar postando mais vídeos. Eu posto vídeo de Enem, posto vídeo de vlog da minha rotina, né? Porque eu sou vestibulanda de medicina. Tô aí, né, pra conseguir minha aprovação. E é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!